muito legal. Very cool. Você falou de citações aí, né, do Martin Luther King, o Eric. Teve uma citação recente também, se você chegou a ver lá, que o maluco escreveu MLK, e aí o gringo veio no tweet e falou assim, você tá falando que MLK era racista? Aí ele falou assim, não, MLK é moleque em português. Moleque. Jeito bom de começar, vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente, está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o ZoneCast. Voltamos à introdução histórica e a primeira de todas. Era bem assim. Lembrei tudo e veio com naturalidade. Isso é maravilhoso. Estamos aqui numa tarde de quinta-feira gravando esse podcast, pois não deu para gravar ontem. Obrigado, CPFL. Obrigado, sumida, como eu coloquei lá no meu Instagram, que estava sumidinha por algumas horas, mas é isso. Voltou lá para a tarde da noite. Estamos aqui numa quinta-feira, na hora do almoço, gravando esse belíssimo podcast. Então, sem mais delongas, todos devem estar com fome. Eu, pelo menos, estou com fome. Boa tarde, Luquiba. Como vai? Boa tarde, Clay, Fernandão, Eric. Eu não culparia a CPFL, eu culparia Mohamed Menal, mas não falo nada, senão vai acontecer alguma coisa aqui comigo. Então, E aí, Fernandão? Boa tarde, você tá bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, Eric, todo mundo que veio e ouve a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tô bem. É sempre uma alegria estar com vocês, seja nas noites de quarta, seja nas tardes de almoço de quinta. É sempre bom estar com vocês aqui para conversar sobre um trem que a gente gosta muito, que é esporte. É isso aí. E aí, senhor Mohamed Menal, como o senhor está? Tudo bem, Eric? Feliz porque a gente, como eu falei para vocês ontem, a gente não deixa provas, faz parte do nosso treinamento, não deixa evidências. Mas feliz aqui de estar com vocês, Fernandão, Luquiba, Chefinho, todo mundo que está ouvindo e vendo a gente. Vamos para mais uma semana aí de discussões esportivas e sobre a vida, como se refletir e ganhar dinheiro. É isso aí. Ou seja, patrocinem a gente. Pois é. Sabe um negócio que eu parei para pensar aqui agora? Eu não separei a dica, mas algum de vocês me ajuda no final, tá bom? Então, vamos seguir aí a paçoca, porque antes da gente começar de fato este podcast, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook e Tailgate Zone _BR no Twitter. E, como eu prometi que esse ano teria, tá ali o cu, ó. Entre no cu do Tailgate Zone. A gente não sabe se o nosso cu ainda é relevante ou se algum dia ele foi relevante, mas nosso cu tá aí, tá aberto para você clicar lá, aproveitar e tirar notícias do cu do Tailgate, como eu costumo falar sempre. É isso. Dito tudo isso, voltamos para cá. E você também, se está no Spotify, está vendo nossas carinhas, porque o Spotify tem vídeo. Mas você que quer ver nossas carinhas e não tem um Spotify, tem um Deezer, por exemplo, que eu não consigo entender quem é que tem Deezer, mas enfim, você quer ver nossas carinhas, vá para o YouTube. Temos muito conteúdo no YouTube também. E tá aqui, ó. Inscreva-se lá no canal do Tailgate Zone, deixa o comentário, ativa o sininho, dá o like, se engaja lá, porque se engaja lá é ótimo, porque aí a gente consegue que o algoritmo ajude um pouquinho mais as nossas pessoas aqui, que estão trabalhando para um conteúdo top. É isso aí. O Fernandão tava com um joinha aqui agora, tá vendo? E até o joinha do Fernandão parece um L, impressionante. Crianças, seguindo então, vamos direto para o Hoje na História, sem mais delongas, depois a gente vai papeando aí. Vamos então de 19/1, que é hoje, até 25/1, que é a quarta que vem, conhecido também como aniversário de São Paulo. Esqueci quantos anos agora. Mas, enfim, aniversário de São Paulo. Seguindo, 19 de janeiro de 2013. Então, nós tivemos um lockout na NHL. Não foi o primeiro, né, Luquiba? Tiveram outros milhões, né? Outros milhões eu não digo, mas sim, tiveram outros. É que esse é o dia que
oficialmente começa a temporada. Termina o lockout e começa a temporada. Quase 120 dias, né? 119 dias aí. E foi um novo acordo coletivo que foi marcado aí com uma assinatura para valer por 10 anos, né? Estamos chegando em vias de terminar esse contrato coletivo. Exatamente. Aí. Então, temos que ficar de olho também no que vai acontecer, porque alguma coisa sempre muda, né? A gente espera que não tenha um novo lockout, né? Provavelmente é para o final dessa temporada que termina. Exatamente. A temporada teve 48 jogos só, e o campeão foi o Blackhawks em cima do Bruins do Lukiba. É isso mesmo? É isso mesmo. Sei que você ia falar que o campeão foi o Dodgers. Sorry, Fernandão, mas o chefinho deixou quicando. Porque o Dodgers, para ganhar o World Series, tem que ser assim, comendo o jogo mesmo. Mas seguindo. Invejosos. Seguindo, para 20 de janeiro de 1952, tínhamos o cara que era considerado o primeiro astro da NBA, o George Mikan. Ele anota 61 pontos e é a sua maior marca pessoal. Então, também um grande jogo do Minneapolis Lakers contra o Rochester Royals. Minneapolis Lakers. Eu tenho um boné do Minneapolis Lakers aqui. Eu não vou levantar porque eu estou indevido para levantar e pegar esse boné agora. Mas eu tenho aqui. Em outro momento eu apareço com esse boné. Seguindo a história. 21 de janeiro de 1930. Boston Bruins vencia o Chicago Blackhawks por 5-1. E Boston somava 100 gols na temporada, tornando-se a primeira franquia da liga a atingir essa marca numa temporada regular. Impressionante, hein? 100 gols em 1930. Que coisa, hein, Lukiba? Se uma franquia fizesse só 100 gols hoje em dia, tá estranho. Pois é, né? Você vê como é que é. A evolução do esporte. Hoje, 100 gols você faz o quê? Em um quinto de temporada, se eu não me engano. Posso estar sendo bem otimista, mas acho que agora, nesse ponto, já tem gente com 100 gols aí. Até confirmar isso. A gente vai falar isso ao longo do episódio aí, mas beleza. 22 de janeiro de 1998. O Minnesota, hoje conhecido como Wild, até então só sabia que teria a franquia, mas nesse dia acaba se optando pelo nome Wild. Os outros nomes disponíveis eram Blue Ox, Freeze, Northern Lights, Voyagers. Essa aqui eu não sei falar se estou falando sério. Voyagers, é isso? Voyagers. E White Bears. White Bears também seria um puta nome, né? Imagina, Minnesota White Bears. Quando eu li essa notinha, eu pensei justamente nisso. Acho que o White Bears seria muito mais legal do que o Wild. Bem mais legal. Verdade. Mas as outras eu não acho, não. Blue Ox, Freeze, Northern Lights e Voyagers, mas White Bears seria interessante. É muito bom, né? Eu gostei bastante do White Bears. Mas eu tenho que concordar um negócio. O símbolo do Wild é muito bom. E a jersey do Wild é uma coisa primorosa e bonita. Gosto bastante daquela combinação de cores. Seguindo, então... Só para complementar. Atualmente, com exceção do Chicago Blackhawks, que tem 98 gols, todos os outros times já tem mais de 100 pelo menos 100. E estamos quantos jogos na temporada? Tá na metade já. Pela metade. Não é um quinto, também fui um bem otimista. Metade da temporada. Que tem times. Quem mais? Quem mais? Eu acho que é Boston com 168 gols. Que beleza. Tá, pode ter sido que já esse chegou no 100 antes, né? Sim. Mas oficialmente, metade da temporada, quase todos os times, só um time que não, então já mostra a diferença de evolução que a gente teve. Sim. Acho que a gente pode falar nisso aí de qualidade do gelo, qualidade do material esportivo, preparação física dos caras, o quanto isso contribuiu para que a gente tivesse mais movimento, mais gols nas partidas de hockey. E até mesmo o mais óbvio, né? Quantidade de equipes e de partidas jogadas também, né? A gente está falando aí de 1930 comparado a 2000 e pouco. A gente teve 2 franquias novas entrando recentemente também, então também tem isso que mexe um pouco, né? A gente está falando aqui do Wild entrando em 98 também, a gente já falou de pelo menos umas 3 aí, né? Então, beleza. Seguindo, 23 de janeiro de mil e não sei o que, não. 23 de janeiro de 2015,
temos o falecimento de Ernest Banks, também conhecido como o Sr. Cub. Um baita jogador histórico, lenda da nossa gloriosa MLB, né, Fernandão? 14 vezes Gloriosa saudável. MLB tem perfil publicado, né, no nosso site, quando a gente estava escrevendo sobre grandes jogadores que integram o Hall da Fama. E o Ernie Banks tem um azar, né? Jogou nos Cubs no tempo dos Cubs da seca. E infelizmente acabou morrendo antes que o time pudesse ser campeão da World Series em 2016. Então acabou, pelo menos presente aqui nesse planeta, não pôde ver o seu Chicago Cubs como campeão, mas certamente viu em algum canto aí do Olimpo do esporte, onde ele certamente está. Mas foi figura gigantesca do beisebol, o primeiro jogador da história da MLB a ganhar o título de MVP dupla, seguidamente, em 1958 e 1959. O Ernie Banks foi o primeiro jogador da história da MLB a ter títulos consecutivos de MVP. Sem contar os All-Stars aí de 14 temporadas, Gold Glove e tudo mais, né? Um cara importantíssimo na história aí do beisebol. Já no dia 24 de janeiro de 1962, também falamos de outra figura importantíssima no beisebol, Jack Robinson. Ele era oficialmente tido como um imortal do beisebol, se assim a gente pode dizer. Ele entrava no Hall da Fama do beisebol e, bom, além de quebrar a barreira racial no esporte, também quebrou a barreira racial no Hall da Fama. Depois que ele entrou, tivemos outros negros entrando também, alguns jogadores até de Negro Leagues e tudo mais. Então hoje a gente tem um Hall da Fama muito mais diverso, se assim a gente pode dizer. E ele foi também o primeiro novato a ser eleito, né? Porque outra barreira que ele quebrou também, que não era comum jogadores serem eleitos logo de cara, e ele foi o primeiro que conseguiu isso. Então, mais um fato aí dele. Exatamente, muito, muito, muito bem lembrado também, Luquiba. Então, para fechar, no dia 25 de janeiro de 1924. Dia em que São Paulo completa 469 anos, patrãozinho. Boa, Fernandão. Boa. Comemorem adequadamente, crianças. 469. Gronkowski aprova essa mensagem. Cuidado com o velhinho, porque não pode abusar muito, não. Ai, beleza. Tivemos o... Peraí, tá certo o que eu vou falar aqui? Está certo. 25 de janeiro de 1924, o primeiro jogo olímpico de inverno realizado na França. Eu acho que o que vai aparecer nas nossas redes sociais não é esse dia 25. Você alterou. Eu tô achando que eu alterei. Arbitrariamente, coisa de chefe. Arbitrariamente eu alterei. Mas assim, enfim, é uma baita marca, então eu vou ler exatamente o que está aqui. Porque começava os Jogos Olímpicos de Inverno, realizado na cidade de Chamonix, na França. Nessa edição pioneira foram disputados 16 eventos em 6 esportes, com 256 atletas e 16 nações. Os Jogos Olímpicos de Inverno seguiram sua tradição de 4 em 4 anos e a última edição a ser disputada foi em 2022, sediada em Beijing, na China, e contou com 109 eventos em 7 esportes, com 2.871 atletas de 91 nações. Se não me engano, não é esse que aparecerá para vocês, mas está aqui já mais um marco. Que como a gente não falou de outras vezes, está aqui. Mas agora, como está sendo no improviso e como eu me ferrei por conta da luz ontem, então é isso. Pensei que você estava falando da Lusa, né? Por um minuto. A luz empatou ontem. A luz empatou no apagar das luzes, né, patrãozinho? Exatamente. Olha, genial, Fernandão, genial. No apagar das luzes, 1-1 contra o Ituano. Depois um frangaço do Tomazella, que também pegou um pênalti do Ituano. Grande jogo da Luz, inclusive. Beleza. Acabou típico aqui, jogo, né? Da Lusa, né? Típico jogo da Lusa. O goleiro pega pênalti, mas toma um frango e faz um gol no final. Típico jogo. Exatamente. E eu tenho só um comentário relacionado ao Minnesota Wild, e não relacionado ao Wild, mas a Minnesota. A gente estava conversando antes com a Bia, eu conversou sobre... Acho que eu tocou uma música do Prince no carro, não lembro. Eu falei para ela, um dos lugares mais legais que eu já fui na vida foi Paisley Park, que era casa, /estúdio, /quadra de basquete, /casa de shows do Prince. E para quem for para Minneapolis, é um dos lugares mais legais de visitar. E o mais legal, você não vai poder tirar foto nenhuma, porque não pode entrar com nada. Eles
travam o teu celular num lugarzinho para você não poder tirar foto. E justamente estava conversando sobre a coisa dos protestos nos museus e aumento do valor de seguro do museu. Eles fazem da forma certa. Vai lá e curte o lugar, não fica fazendo besteira. Mas a parte mais engraçada e tem a relação com o esporte é o quê? A Bianca nunca tinha visto o show do Prince no halftime show do Super Bowl. E eu fiz ela ver no YouTube e ela abraçou o meu lado, a minha opinião é que é o melhor show de todos os tempos, e eu vi ela curtindo assim, eu falei, pô, trouxe alguém pro lado do bem. Não, mas eu também concordo com você, para mim é o melhor de todos, é absurdo. E também é uma baita de uma sorte, né? Porque começar a chover no lugar, na hora exata, tem que ser muito cagado, não é possível. Ou então, a previsão que fizeram lá, ele falou assim, agora que começa. Não, mas para mim é sorte isso aí. Sorte, muito sorte. Beleza, vamos para o ponto da semana, vamos corta e chupa, vamos ouvir aqui a vinheta maravilhosa, vai. Corta, chuta, para primeira base! Finalzinho de Rômulo Mendonça, que não estará mais na ESPN nas próximas temporadas. Uma lágrima que escorreu na hora que eu falei. É triste demais. Mas ele vai transmitir NBA na Amazon, né? Parece que sim. Amazon. Agora eu não entendi um negócio da Paramount. Ele também estará na Paramount. Será que a Paramount vai trazer jogos também pro streaming dela? A Paramount, ela é a... Eu sei que não no Brasil, mas ela transmite a Champions nos Estados Unidos. Então... eu tô pensando nos nossos americanos. Tem americano na Paramount? Tem, Fernando? Eu acho que já tem NFL e NBA na Paramount. Acho que já. Pô, essa não sabia. E será que vai ganhar um rio de dinheiro? Então essas lágrimas de vocês aí... Foda-se, né? Basicamente foda-se. Entendi. Assim, o grande lance da Amazon é saber se eles conseguiram acertar lá o streaming deles, né? Porque a primeira transmissão do ano foi uma propaganda negativa gigantesca, porque os caras não conseguiram segurar a transmissão, porque muita gente assistindo e o trem bloqueava, travava, caía toda hora. Acho que eles devem ter acertado isso, porque o Rômulo Mendonça tem bastante moral e não vai querer manchar um pouquinho da história dele em lugares assim. Tem gente boa lá, né? Tem amigo meu, isso, a Lana, né? Lana Bros, o Rob Porto. Não, e as transmissões estão bem interessantes. Eu tenho um amigo meu que assiste ali e não falou de nenhum problema, então... Não, para mim a Lana é a melhor comentarista que a gente tem de NBA hoje. Só um comentário de fã em relação ao Rômulo Mendonça, né? Eu estava lendo o comunicado da ESPN sobre a saída do Rômulo Mendonça e achei extremamente frio e pouco elogioso do ponto de vista de um cara que simplesmente revolucionou as transmissões de quaisquer esportes americanos na ESPN. Ele trouxe o bordão para o beisebol, trouxe o bordão para a NFL, trouxe o bordão para a NBA. Na NBA virou um cara que é, em certa medida, reconhecido mundialmente pelas suas narrações, a ponto de, por diversas vezes, a NBA ter usado narrações dele para ilustrar alguns momentos de playoff ou grandes jogadas da NBA. E a ESPN se restringiu a dizer: o profissional Rômulo Mendonça escolheu outros caminhos, mas a ESPN tem o melhor pacote de NBA, o melhor pacote de NFL, o melhor pacote dos esportes americanos na TV fechada no Brasil. Achei simplesmente idiota o comunicado que a ESPN fez em relação à saída do Rômulo Mendonça. É triste. NFL ainda, ele fala que bom, ele também apareceu no site da NFL muitas vezes com as narrações dele, né? Tanto que aquela brincadeira, né, do Me Engravida, ele falou, vem do Chevette 69, né? Ele colocou isso, traduziu isso em inglês, deu uma piada lá fora, também foi um barato. Mas enfim, não teremos Rômulo aí, mas teremos nos streamings aí. Vamos ver como será. E o time como o Eric disse, o time da Amazon vem muito forte aí no basquete agora. Muito forte mesmo. E é isso. Felicidades. Boa sorte ao Rômulo, onde quer que esteja. Então agora vamos começar pelo papo. Eu gostaria de chamar você para a gente introduzir esse assunto, Eric, porque eu acho que a visão que você deu lá no grupo que a gente falou foi bem bacana sobre a bagagem que este rapaz terá nos próximos anos aí, até a chegada do draft em 2027, eu acho que é isso, 27. Davi Belfort, o filho da... Eu esqueci o nome dela, é Joana alguma coisa, não lembro sobre o nome dela, mas... Quê? Prado, exatamente, a feiticeira, antiga feiticeira.
que não gosta de ser lembrado como feiticeira, e o Vitor Belfort, que também não deve gostar de ser lembrado como o cara que tomou um chute e apagou do Anderson Silva. Mas, enfim, o filho dos, o Davi Belfort, ele estava com 7... na verdade, ele teve 28 propostas de universidade, depois foram reduzidas para 7. Essas 7 eu anotei aqui para não esquecer de nenhuma. Alabama, Gators, Michigan State, Penn State, Ole Miss, Tennessee e Virginia Tech. E nesta semana ele reduziu para 3. Então ele está entre Michigan State, entre Virginia Tech e entre Texas A&M, que eu achei bizarro. Tinha reduzido para 3, Texas A&M nem estava no radar, e agora apareceu no radar. Achei escolhas interessantes. Eu acho que, pelo menos em Virginia Tech, ele tem chance de ser titular. E eu gostaria de ficar sendo odiado por todo mundo já, falando que eu sou hater, mas ele não vai jogar na NFL. Mas eu queria que o Eric desse o discurso dele, que é bem interessante, sobre a bagagem que esse rapaz chega agora para os próximos anos, né? A carga que vai ser colocada em cima dele, sem ninguém realmente, efetivamente conhecer ele. Porque americano, com certeza, quem está perto, tá vendo algum jogo de college dele e sabe do que ele é capaz, né? Agora, a gente nunca viu bosta nenhuma, a gente só tá jogando porque é filho de feiticeira e Belfort. High school, né, chefinho? High school é aí que pega. Então, exatamente, eu falei besteira, eu falei college, né? É high school. Então, vamos lá. O que é a minha opinião sobre esse assunto, né? E opinião é que nem bunda, cada um tem a sua. Ele vem com essa bagagem, ele vem com uma bagagem negativa do ponto de vista, ou positiva, dependendo de como é a sua interpretação do mundo, de acordo com a opinião política e social dos pais. Então, você já vai começar ou gostando ou não gostando dele por causa disso, porque assim que o mundo funciona hoje. Tem a questão do sucesso profissional dos pais, que a gente já viu 200 milhões de exemplos pelo mundo aí de filhos tentando seguir uma carreira profissional de destaque com pais de destaque, não é fácil. Mas assim, resumindo, ele é brasileiro, então vai ser muito legal ter a possibilidade, ênfase na palavra possibilidade de termos um QB brasileiro jogando numa universidade de uma das conferências grandes que tem transmissões na TV. Então, vai ser uma oportunidade bem legal a partir de 2024. Tomara que ele tenha, provavelmente primeiro ano, como todo freshman, ele não vai jogar mesmo, vai ser redshirt, mas lá para frente, tomara que ele tenha a oportunidade de jogar. O que me interessa, o que me impressiona nessa lista dos 3 nomes são 3 universidades que não têm um peso muito grande, ou não tem muitas notícias de uso de NIL, de dinheiro, de NIL, para quem não sabe, é a questão do você, como jogador, atleta universitário, você pode representar marcas e empresas e ganhar por isso. E como um QB brasileiro, eu não sei se parte da discussão da família nessa decisão não deveria ser um mercado interessante para os brasileiros em que ele poderia começar a ganhar dinheiro através de NIL. Eu não vejo isso nessas 3 universidades. Pergunta que eu soltei no grupo e que eu não tenho resposta é se a educação é um ponto que conta nessa decisão deles. A gente não sabe, a gente não conhece a família, se a gente não vai julgar. Se alguma dessas universidades, dependendo de qual cadeira ele quiser seguir, se vai ser um fator decisório também para ele decidir qual universidade ele vai seguir. Mas, no fundo, ele está com o alvo nas costas. E pela imprensa brasileira, sucesso ou fracasso, dependendo de como você enxerga o mundo, você vai gostar ou não do guri. Torço por ele, porque não o conheço ainda. Se eu conhecer ele for um bosta, vou parar de torcer por ele. Simples assim. Não, mas o que pega, né, gente? Não julgue um jovem pela postura dos pais. Essa é a parte que pega para mim. Conhecemos nos nossos grupos de amigos e famílias vários pais que pensam de um jeito e os filhos pensam do outro. Então, leve isso na sua observação quando você for assistir o Davi Belfort. Tomara que ele consiga jogar e vamos ver o que vai acontecer. Um ponto também em cima de tudo isso é o que eu fico falando várias e várias vezes, ficou até cansativo, mas uma dessas 3 universidades vai ter transmissão garantida na ESPN aqui no Brasil. A gente vai ver muito uma dessas 3 faculdades daqui para frente. O que seria até triste ver o Virginia Tech, né? Ficar vendo tanto jogo de Virginia Tech seria um pouco triste. Na verdade, Enter Sandman é a coisa mais legal do esporte universitário. Tá bom, justo. Concordo.
Mas, enfim, uma dessas aparecerá muito, e se para ele pode não ser legal a questão de New, do New, né? A gente pode pensar que para a faculdade será um novo mercado que ela terá com ele, né? Então também daria para prometer mundos e fundos ali dentro do que é permitido para a faculdade. Então é interessante, sim, interessante. Imagina a Virginia Tech, ele estudando tecnologia, engenharia. É a melhor engenharia do país, ou Eric? É uma das melhores, pelo ranking que eu fui buscar ali, é uma das melhores. A gente, tipo, hoje em dia não conseguiria nem a pau, mas nem na idade dele eu conseguiria conciliar a engenharia com o esporte de alto nível, mas se ele conseguir, parabéns por ele. Eu dificilmente consegui conciliar o trabalho, a faculdade e qualquer outra coisa junto. Imagina, um esporte tem que dedicar muito, né? Não é bolinho que os caras fazem no college. E aí, Fernandão, o que tu acha? Vou deixar você que é o mais imparcial de todos nós aqui. Patrãozinho, eu acho que o grande lance do Davi Belfort, eu estava dando uma lida antes, né, para saber, falar alguma coisinha sobre ele, e assim, a gente já começa a ver uma coisa que você falou sobre a gente ter possivelmente a universidade que ele escolher passando com muita frequência, os jogos da universidade passando com muita frequência aqui no Brasil. A gente vai ter uma imprensa não tão especializada no assunto, mas que já massifica um pouco as informações sobre futebol americano no Brasil, muito em cima dele. E aí eu estou falando, por exemplo, de Globo Esporte, que é uma seção dos esportes no Brasil, de cobertura de esporte no Brasil, que não tem um foco em esportes americanos, né? Mas que, por exemplo, já fez matéria sobre, tanto antes da escolha dele por essas três universidades, e aí já jogando informações que, por exemplo, para quem não sabe nada de futebol americano, vai falar assim, pô, o cara tem 4 estrelas, né? Ele está ranqueado lá no ranking de high school com 4 estrelas. Aí a matéria fala o seguinte: o Russell Wilson teve 2 estrelas e o Patrick Mahomes tinha 3 estrelas. Aí o brasileiro que nunca viu o esporte na vida dele, o futebol americano, fala, putz, esse moleque é bom. Se esses 2 caras que são expoentes do esporte tiveram 3 e 2 estrelas, esse cara que tem 4 é um fenômeno. E aí você já começa o seguinte: no primeiro jogo que aparecer dele na ESPN, ele lançar 4 interceptações, isso vai parar lá no Globo Esporte. E o Globo Esporte vai falar: filho de Vitor Belfort, com Dona Prado, que escolheu não sei o que, blá blá blá, lançou 4 interceptações. O brasileiro não sabe nada de 4 interceptações, mas sabe que o time dele perdeu por conta das 4 interceptações. Vai falar: esse moleque não joga nada. E aí, para mim, o grande lance para ele, pelo menos nesse primeiro momento, para mim, é suportar a pressão. Eu acho que esse, para mim, é o grande lance que ele vai ter que se virar. Ótimo, se ele conseguir jogar bem, e se em 2027, quando for a oportunidade de draft para ele for um cara draftado, jogar em NFL, pô, muito legal, ótimo. Isso que o Eric falou, né, sobre, vamos ver se ele reproduz as ideias que ele tem em casa, né? Espero que não, espero que ele consiga ser um pouquinho mais aberto em relação a isso. Mas acho que nesse primeiro momento, para mim, é suportar essa pressão. Ele vai ter olho de um monte de gente que não entende nada do esporte em cima dele. Qualquer erro que ele cometer vai ser altamente reverberado por todo o Brasil. A gente está falando de um esporte que tem uma boa cobertura no Brasil, tem uma boa quantidade de gente que se interessa e entende bastante do esporte, mas de repente a gente vai colocar nessa conversa um monte de gente que não vê, um monte de gente que não entende, mas que vai se sentir capaz de dar alguma opinião. E aí, se fosse só eu falar com você aqui, que é meu vizinho, que o filho do Vitor Belfort não joga nada, beleza. Mas aí os caras vão entrar lá na rede social dele, começar a fazer comentários negativos, vai no Twitter, vai no Instagram, e isso vira uma bola de neve. Então eu acho que o grande lance para ele agora é entender essa pressão que ele vai acabar recebendo ao longo dos próximos anos, aí, quando ele for o centro das atenções do brasileiro no futebol americano. E tem 2 coisas aí em cima de tudo que você falou. A primeira a gente já tá falando de NFL, já tá jogando já tá colocando a carruagem na frente dos bois. Porque assim, a gente tá falando já de NFL e o cara nem chegou no college, a gente nem viu se ele vai ser titular na faculdade que ele entrar, a gente nem sabe qual vai ser o desempenho dele no college. High school é um esporte completamente diferente do college, e college é completamente diferente da NFL. Então, assim, a gente já tá colocando muita coisa para frente. Ao mesmo tempo, se ele for bom,
a probabilidade de o esporte explodir aqui, como por exemplo, quando a gente tinha a Senna e quando a gente tinha a Barrichello, a Fórmula 1 era impressionante. Quando a gente tinha, sei lá, fala algum outro caso, o Guga, todo mundo entendia de tênis. Então, assim, sabe, quando a gente tem algum nome forte no esporte brasileiro, a gente sempre faz um boom das coisas. Então, sabe-se lá se também é uma possibilidade. Mas tudo com muita calma. Luquiba, você quer xingar ou não? Não vou xingar, porque o filho não tem culpa dos pais que tem. Como o Eric disse, todos aqui temos. Se não temos conhecidos que têm, então não dá para julgar por conta disso. Eu vou mais pelas escolhas. Eu gostei das escolhas por quê? Porque são 3 faculdades que, teoricamente, ele tem ótimas chances de jogar, porque se fosse para uma Alabama, uma Flórida, esquece, você não vai jogar. Então, são 3 faculdades que ele tem chance de jogar, são 3 faculdades que não tem a pressão que ele teria se ele tivesse nessas outras faculdades. Então, eu gostei bastante. Eu só espero que não seja Texas A&M, porque tem o Wigman lá, que é 5 estrelas, né? Então, assim, teoricamente, ele não vai ter mais oportunidade, né? Tanta oportunidade quanto ele teria em Michigan State ou em Virginia Tech. Então, eu imagino que não deva ser Texas A&M a escolha dele. Eu acho que ele vai para ou Virginia ou Michigan. Eu espero que seja Michigan, porque o nosso Henriqueta detesta Michigan, então eu espero que seja Michigan. Não é essa Michigan. Eu sei, mas ele detesta todas as Michigans. Seja a Michigan Wolverine, seja a Michigan State, para ele é tudo rival de Notre Dame. Então, eu espero de coração que seja só para o Henriqueta, que é o grande apoiador aí do Belfort, tem esse desgosto. Ai, meu Deus, beleza. Das coisas que você falou interessante aí, também Texas A&M não tem um bom retrospecto, né? Tannehill e Manziel, então, assim, melhor não ir para lá, não. Vai para outra, para pelo menos ter um nome equilibrado ali. Tem o Kyler Murray, né, na Texas A&M, e tem o Kirk Cousins, Michigan State, e o Michael Vick em Virginia Tech. Verdade, o Michael Vick de Virginia Tech, cacete, tinha esquecido disso. Primeira escolha do Falcons. Primeira escolha de 2001, né? Bizarro. Tem um fator que é interessante quando a gente fala de uma criança, um jovem, né? Criança, né? Quando a gente analisa na função de QB, o quanto ele ainda pode crescer de altura. Porque se ele não crescer muito, e tem crianças que crescem até uma certa idade e param, ele tem 1,77 m hoje, então ele é baixo, tipo, falando em NFL, ele seria praticamente inexistente como QB. Menor. Mas ele é um menino ainda, vai crescer, esperamos que cresça, né? Então tem todas essas variáveis na análise quando a gente joga toda a responsabilidade em cima de uma criança. Exatamente. A janela de crescimento está pequena, né, Eric? Com 17 anos, até os 21 ali, com muito esforço, você cresce mais alguma coisa, mas ele precisaria crescer aí o quê? 10 centímetros, pelo menos, para ser um cara de 8, quase um 90 em NFL. Não no college. No college, dependendo do esquema, você pode tranquilamente, a altura não é tão relevante assim. E ele entraria na NFL com 22 anos se ele pegasse o mínimo ali para entrar. Então, eu tinha lido alguma coisa assim. Então, teria que crescer aí ainda durante o college. Mas beleza, chega de Dalville Belfort, chega de feiticeira e chega de Belfort tomando chute do Anderson Silva. Vamos falar agora de outras coisas. Vamos falar de NBA. Vamos falar de NBA que tá tendo muita pancadaria. Tá tendo gente falando que a NBA tá uma bosta, tem gente falando que a NBA vai virar um circo, essa pessoa é Popovich. E aí, em cima de tudo isso que rola, a gente discutindo no grupo que não existe mais defesas, que não pode um jogo terminar com 150 pontos e putaria toda essa aí, vem um cara que eu até anotei aqui a alcunha dele, o login dele no Instagram e também no Twitter e tudo mais, que é o Dev in the Lab, que é um professor de basquete, começou a fazer vídeos por conta de Jaylen Brown. Jaylen Brown falou que os árbitros estão perseguindo ele, que marcam muitas andadas. Aí esse professor falou assim, ele falou isso? Vamos analisar alguns vídeos. Aí ele analisou alguns vídeos e aí muitas piadas, vocês viram os vídeos, ele até limpa o óculos uma vez e falou assim, não é possível que eu tô vendo isso. Então ele vai zoando muito em cima daquilo e pega realmente várias andadas do Jaylen Brown. E aí, depois desse, ele começa a procurar pela NBA inteira. E ele vai pela NBA inteira procurando todo mundo.
E ele vê muita coisa. Jamoran, Curry, Doncic, vai passando pelos principais nomes que a gente tem na liga, ele vai passando e todo mundo andando. E aí, em cima disso, vocês viram tudo lá, e eu queria comentar um ponto em cima disso. Até quanto a NBA está virando um circo e até quanto, nesse caso das andadas, das carregadas e tudo mais, o quanto não são os árbitros que estão permitindo que isso aconteça. Porque se o árbitro permite que isso aconteça, o cara vai fazer mesmo e foda-se. Por mais errado que seja, porque ele tá vendo o outro fazer, está sendo permitido e vai e facilita a vida dele no jogo. E aí? A NBA é um circo e a culpa é de quem? Posso começar? Deve. Quem tá por cima sempre começa, Luquiba. Depende. Eu posso estar aqui por cima, mas eu sou da turma de baixo, está dentro de mim, o Eric sabe disso, então... Seu lugar cativo está aqui, Marcos. A mentalidade sempre vai ser de baixo. Primeiro, eu acho que assim, tem razão em reclamar? Não tem razão em reclamar. Eu acho que anda, marca em cima, tal, porque não marca nos outros e marca nele, ok, você está fazendo errado. Então, não é porque o outro erra que você pode errar. Eu já parto desse princípio. Aí eu concordo com a parte do tipo, não marcam para outros, porque se você começa a aplicar a regra ao pé da letra, a gente não tem jogo. Porque tem muita coisa errada que acontece no basquete. Então, assim, não tem como você ir ao pé da letra, os segundos do garrafão, é isso, é aquilo. Então, não tem como você aplicar a regra certinha, porque vai acabar o entretenimento, vai virar um jogo maçante. Já tá ficando um jogo maçante com essa história de bola de 3 para tudo quanto é lado. Então, talvez seja uma forma de você coibir isso, permitir nessas andadas que ali que saem as infiltrações, aquelas jogadas de mais efeito. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que se a NBA, de fato, começar a dar ouvido nisso e aplicar, aí a gente tem um esporte mais chato do que já está hoje. Eu não sei por vocês, mas eu particularmente não gosto de assistir NBA ao vivo porque é maçante, é chato. Você dorme boa parte do tempo, a não ser que seja um jogo pegado do começo ao fim, o que normalmente não acontece. Normalmente um time abre 15, 20 pontos e aí o jogo já era. Então, eu acho que eles estão perdendo, estão tendo problemas externos, fora essa parte, né, de arbitragem. Eu acho que eles têm que rever por outros motivos. Mas essa história da andada, eu não concordo com o Brown. Eu acho que se estão marcando é porque ele está fazendo de uma forma bem displicente mesmo, porque a gente sabe que todo mundo faz isso, e se estão pegando ele é porque ele não está fazendo do jeito que deveria ter feito. Sei lá. Não gosto. Eu acho que se tem a regra, tem que ser respeitada. Tá certo. É uma opinião. Não, mas porque realmente vira... Você pega os lances do Jamoran, por exemplo, é brincadeira. É brincadeira. O Jaylen Brown me parece na linha tênue ali, que eu não consigo pegar direito. Mas o Jamoran, ele dá 3 passos com a bola, aí dribla de novo. Nossa senhora. Pega lance do Kobe Bryant, pega lance do Dan Wade, pega lance do Michael Jordan. Você vai ver que isso sempre aconteceu, Cris. Isso não é coisa de hoje. É que tá agora porque aconteceu essa história, mas todo mundo sempre fez isso. Para, anda, segura a bola, faz aquilo, rola. Todas essas bizarrices que você tem visto aí, isso sempre aconteceu com todos os jogadores e nunca foi proibido. Então, assim, eu acho que estão tentando desviar a atenção de outras coisas e, né, pegando em cima disso. Eu acho que se você for, novamente, pegar o pé da letra todas as regras, a gente não tem basquete mais, porque não é só andada. Pega os segundos do garrafão, são pouquíssimos juízes que cumprem essa regra ao pé da letra, e a gente vê todo jogo, exatamente, todo jogo você vê gente que não faz isso. Então, acho que tem que rever as regras, já que se você vai por esse lado, tem regra, tem que cumprir, concordo com você, tem que cumprir, mas então rever as regras, porque não vai rolar. Que seja. E antes da galera de baixo começar a falar, vou traçar uma linha aqui só para avisar. Depois que esses vídeos viralizaram, a NBA realmente marcou muito mais andadas, tá? Ontem mesmo no jogo dos Pacers foi assustador. Foram 6 ataques seguidos dos Pacers com andada. 6 ataques seguidos. Então, assim, eles realmente estão marcando mais. Mestre Fernandão, você ia falar? Patrãozinho, meus queridos amigos, assim, eu acho que a primeira coisa que eu penso
nisso tudo que está acontecendo na NBA é o afastamento da NBA das regras da FIBA. Né? A FIBA é uma coisa, a NBA é outra diferente. É claro, tem coisas que são iguais e tudo mais, mas eu acho que na NBA há uma permissividade maior para que essas coisas aconteçam, justamente porque a gente sabe, a NBA, a NFL, a MLB, a NHL são espetáculos acima de qualquer coisa. Então, assim, há uma certa permissividade para descumprimento de regras para que o jogo fique mais dinâmico, mais movimentado, a gente possa ter highlights mais legais e tudo mais. Não me incomoda a andada quando você vai para a cesta. É claro, o cara não vai sair andando lá da quadra, correndo com a bola na mão até fazer a cesta, lógico que não. Mas quando você está ali no garrafão, fazendo a infiltração e buscando a tabela e tudo mais, a bandeja e tudo mais, não me incomoda que ali o cara dê um passo a mais, um passo e meio a mais. Acho que, até pela questão física, você vai trombar com os caras ali, vai tomar uma pancada aqui e ali, mas vai encontrar um caminho de fazer a cesta. O problema é quando o cara está ali no meio, ele pega a bola debaixo do braço, dá 3 passos, depois quica. Isso aí é problemático. Me incomoda mais, e me incomoda muito, porque são 2 caras que eu já observo isso há muito tempo. Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic conduzem demais a bola. Demais a bola. Isso, para mim, é muito pior do que caminhar. Porque, assim, você vê que o Antetokounmpo, que tem uma mãozinha pequena, ele pega a bola assim e faz isso. O tempo inteiro. O Doncic também, quando ele está ali dando aquela bundada para poder achar espaço, ele faz a mesma coisa. O tempo inteiro. Eu acho que isso é muito mais marcável e deveria ser muito mais marcado, porque te dá uma certa vantagem em relação ao seu marcador. Quando você conduz a bola, você pode distribuir essa bola para qualquer outro lugar que não seja o kick natural que o cara pode fazer. Então, acho que assim, a condução, para mim, me incomoda mais do que a andada em transição para a cesta. Dito isso, eu acho que o problema está muito mais na divergência de regras. A gente, quando vê os jogadores da NBA nas Olimpíadas, ou então em mundiais, onde a regra é FIBA, 100% FIBA, esses caras cometem muito poucos erros. Muito poucos erros. E a marcação, né, a arbitragem FIBA é uma marcação mais rígida. A gente pega, por exemplo, a Euroliga, enquanto a gente tem a NBA com placares de 150 a 117, a Euroliga dificilmente você tem um jogo chegando à marca centenária. Muito difícil você ter marca centenária. 2 times fazendo 100 pontos, até um time fazendo 100 pontos é muito difícil na Euroliga. Quanto mais ter 150, 117. Então, acho que assim, por isso, porque é regra FIBA. Então, todos os campeonatos onde você tem regra FIBA, as coisas são um pouco mais controladas. Eu acho que está muito nisso. Ser permissivo naquilo que dá para ser, em transição, no ataque você pode aceitar certas coisas. Acho que a condução é um problema maior do que a andada quando você está em transição. E acho que, para além disso tudo, é reduzir a quantidade de jogos da temporada regular da NBA, porque já não tem mais sentido nenhum você fazer 82 jogos com times que descansam as suas grandes estrelas 2, 3 jogos consecutivos. Os caras se machucam demais, e por conta de se machucar demais, você tem que tirar os caras de fato. Numa liga que hoje 20 times se classificam para os playoffs, eu sempre digo, né, eu considero play-in playoff. É claro que a gente sabe que é uma seleção para os playoffs, mas uma vez que você tem condições a partir daqueles jogos fazer o playoff, você está fazendo já ali a seleção para integrar os outros. White card, deixa de ser. Já está fazendo uma seleção para integrar os 8 de cada lado. Então, assim, 30 times, 20 classificando, é complicado demais. Então, dá uma reduzida nisso tudo, e eu tenho certeza que até a parte física também, né, te leva a cometer certas infrações que, se você tiver um corpo mais descansado, a cabeça mais descansada, você vai se concentrar mais no movimento. Eu acho que isso vai facilitar. Mas, como eu disse, a andada não me incomoda muito, não, mas conduzir a bola me incomoda bastante. Eu queria trazer esse ponto mais para frente, depois você falou da redução de jogos, mas mais para frente, que eu digo em outro podcast, ao fim da temporada, porque eu também já mudei um pouco de opinião quanto a isso, e tem alguns pontos, até com relação não a gente que está vendo daqui de fora e fica sem ver as estrelas, mas quem comprou esse ingresso e vai ficar sem a estrela lá em quadro também, isso afeta bastante. E aí, seu Eric? Edição de jogos não vai acontecer, tá, gente? A hora do próximo... Eu também acho que não. O próximo, a vinheta que vai vir depois é Show me the money!
E não são só os clubes, né? Lembre-se que parte do salary cap é baseado na receita que a liga gera e quantidade de jogos gera mais receita. Então ninguém vai querer abrir mão do dinheiro. Então podem arquivar essa solicitação com a equipe da CPFL, que não vai dar nada. Sem contar no todo o universo que tem ali de vendas, mercadorias, empregos, tal, o impacto que daria em tudo. É gigantesco. Vocês pegaram os pontos principais, assim, a questão que o Fernandão falou do entretenimento para mim a chave, a questão que o Luquiba falou da infiltração para mim a chave, porque a gente no grupo hoje comentou de uma equipe que é absolutamente horrível hoje, a pior equipe da NBA, que é Houston. Parem para assistir Rocket jogar. Basicamente é a bola rodando em volta, então assim fica um entretenimento ruim. Então a minha opinião sobre isso tudo não me incomoda, me incomoda assim a questão de não existir uma padronização, mas a minha opinião acaba sendo o vigor físico hoje da NBA acaba tornando essas regras em regras interpretativas, porque você tem choques, você tem menos espaço, então acaba virando pass interference na NFL, acaba virando defensive holding na NFL. Se você parar e marcar tudo, cara, o entretenimento fica ruim. Então, não é um grande problema para mim. Essa questão que o Fernandão trouxe agora do descansar jogadores e tudo isso, teve uma discussão muito interessante no Twitter ontem de um dos caras mais relevantes para mim no basquete, que é o Stan Van Gundy, que revolucionou o jogo, apesar de ninguém considerar isso. E ele coloca, na década de 90, com a medicina esportiva não tão evoluída como hoje, com regimes de treinamento não tão evoluídos como hoje, existiam 82 jogos, não se sentava ninguém e tinham bem menos contusões. E o engraçado, a questão aí da gíria nos Estados Unidos, o Kevin Durant pega em cima do tweet dele e comenta he's spitting. E o Van Gundy acha que ele tá contrariando, mas alguém vai, não, ele tá concordando contigo. Spitting é tipo, tu tá realmente preaching to the choir, tu tá falando realmente algo que faz sentido. Então, é uma análise bem interessante, o porquê com toda a evolução da medicina esportiva, a gente está vendo, sendo a variável de número de jogos não muda, por que a gente está vendo tantas contusões a mais, por que a gente está vendo... Eu não tenho uma resposta para isso. Eu tenho, hein? Levar o esporte mais a sério, levar a sério mais o negócio da carreira deles, talvez tenha muito disso. E eu vou até jogar um negócio aqui que eu não tenho, mas eu acho que isso está envolvido. Nike, Puma, Adidas, todos esses caras têm culpa aí também, porque esses tênis estão mais preocupados em ser moda do que realmente ser um tênis esportivo. Esses de basquete, pelo menos. Então, eu acho que tem muita condição por conta de calçado também. Não tenho número disso, mas eu vou atrás, eu vou pesquisar. Isso é efeito Halliburton. Tô puto! Tô muito puto com isso. Mas o problema dele não foi só o pé, foi o ombro também. Do jeito que caiu em cima dele. Mas beleza. Então, a culpa é da Nike também. A jersey pesou mais do que deveria ter pesado. Mas é que a jersey dos Pacers pesa, né? Entendeu? É o estado que faz... O problema tá naquele patrocíniozinho de 6 centímetros que tem aqui, ó, que fez a camisa ficar mais pesada. Da Motorola, exatamente. Beleza, crianças, para a gente fechar o nosso papo dessa semana, bem rapidamente, 4 pontos, tá? Playoffs da NFL. Playoffs da NFL nós tivemos, eu separei só 4 nomes aqui, 4 duplas, sei lá, 4 coisas, enfim. Brock Purdy, de Mr. Irrelevant para Mr. Como eu posso dizer? De senhor irrelevante para senhor impossível? Será que podemos falar isso? Vai todo mundo agora... todo mundo vai entrar nesse bonde ou não? Essa é a primeira pergunta. Vai ser bate-bola de jogo rápido aqui. Entra nesse bonde de pegada dele ou não, Luquiba? Não. Ele entra ou não entra, Eric? Sim. Entra ou não entra, Fernandão? Eu fico pensando nele no Davi Belfort. É disso que eu tô falando. Vai, Luquiba, fala aí. Não, ele não é um cara... ele é um cara competente. Não é... Aparentemente não é nada demais que você fala, puta que pariu, o cara é um gênio. Mas também não é um cara que vai estragar. Então ele tá fazendo feijão com arroz.
Tem lance dele do jogo de Red Card que não foi, não. Se fosse o Mahomes, estava todo mundo compartilhando até hoje o que foi feito lá, que ele conseguiu lançar o TD. Da mesma forma que tem lances horríveis que também ninguém fala, puta, isso aí não é... Se fosse qualquer outro quarterback, ia falar, olha, que merda. Então, eu acho que não é nada demais ainda. É o que eu falei pro Eric, espera ele ganhar um Super Bowl. Ganhando o Super Bowl, aí beleza, aí a gente pode começar a olhar com mais calma. Mas ele tem um time muito bem montado, uma defesa forte, um ataque que todos os ataques do Shanahan sempre são, né, uma engenharia ali, que você tem tight end, running back, todo mundo pontuando bem. Então, ele entrou no lugar certo e ele não está comprometendo. Tá bom, eu já embarquei nessa barca aí também. Segundo tópico. Danny Dimes e Saquon Barkley. Dupla extraordinária nesse começo de playoffs ou não, Luquiba? Não. Eric. Competente, vou usar o termo pelo que ele usou, competência. Fernandão. Eu acho que pelo lado do Daniel Jones, surpreendente. Acho Obrigado. Que ele fez um jogo que ninguém esperava que ele pudesse fazer. Claro que a defesa ajudou demais a conta. A gente viu ele muito poucas vezes ser encostado, ser apressado. Então ele teve bastante tempo para lançar, bastante tempo para pensar em mudar a rota de corrida que ele correu algumas vezes, né? Foi um dos caras que mais correu durante todo o jogo, mas acho que foi surpreendente. O que montaram para ele fazer, ele fez com muita competência, mas o time inteiro ajudou muito ele a ter o sucesso que ele teve nesse jogo contra os Vikings. Ele chegou a palavra mais que alguns running backs. É que a palavra extraordinária para mim é muito pesado. Então, para mim o extraordinário seria o da bom, não os dois. Isso. Concordo 100%. Acho que a montagem do jogo para que os dois fizessem o que fizeram foi espetacular. Espetacular. Mas aquele Daniel Jones não parecia o Daniel Jones que a gente zoou tanto de ser essa escolha geral de draft. Não é o filho do Eli Manning, né? Não, parecia o filhinho do Eli ali. Entendeu? Cresceu nos playoffs, cresceu quando precisava. Exatamente. Beleza. Seguindo, Bills decepciona e vai perder para o próximo ou não? Luquiba. Não. Eric. A Ana falou um negócio interessante que eu não tinha pensado, jogo de divisão, né? Então tem que levar isso em consideração. Vai ser um jogo muito equilibrado, não tem favorito. E aí, Fernandão? O sucesso dos Bills passa pela redução da autoconfiança do Josh Allen. Ele tem que usar essa autoconfiança para fazer a jogada certa e não para fazer a jogada impossível, que é o que ele tem tentado fazer nos playoffs. Eu não acho que é só ele não, tá? Eu vou concordar com o que eu ouvi muito da transmissão no jogo. Tem muito dedo aí de coordenador ofensivo que estava tentando só a mesma jogada toda hora. Mas eu acho que o Josh Allen tá dando umas pipocadas sim. Eu tô sentindo que ele tá começando a dar umas pipocadinhas. E eu sou mais Joey Burrow agora. Joey Cool. Fumar um charutinho depois, inclusive. Imagina quando o Davi Belfort fizer o primeiro jogo dele na NFL, o patrãozinho vai estar assim... Pelo Colts. Imagina. Ai, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Beleza, vamos lá. Brett Maher errou todos os field goals possíveis, todos os extra points possíveis e imaginários, e mesmo assim o Bucs, um time capenga demais. Capenga. O que acontece com esse Bucs no ano que vem? Luquiba. Desmontar, não tem muito o que falar. O sucesso do time era você ter um ataque forte com um quarterback querendo se provar e um head coach fantástico. Essa foi a receita do sucesso do Bucs. Você tira dessa equação head coach de sucesso. Aí você tira dessa equação um quarterback querendo se provar. É só talentos mal gerenciados, mal direcionados. Então, para mim, ali é desmonte e não tem muito o que fazer. E aí, Eric? O que eu quero falar, eu não posso falar nesse podcast, que ele é familiar. Não posso. Mas a minha questão eu não sei o que perdeu mais valor nos últimos 6 meses. Criptomoeda ou o estoque do Byron Leftwich. Porque esse cara estava sendo considerado para cargos de head coach, estava sendo considerado um gênio ofensivo. Então, crianças, aproveitem o seu momento quando esse momento aparece, porque ele pode desaparecer rapidinho. Faça grana. Make money. E aí, Fernandão?
O Tampa Bay vai voltar a ser aquele time que eu, durante muito tempo, acompanhei na NFL. Irrelevante. É isso. Ai, que gostoso ouvir isso. Florida Bitches. É isso aí, maravilhoso. E agora teremos o deck mais pra frente. Bizarro, interessante. Senhores, mais alguma coisa para acrescentar? Se não, fechamos e vamos para as apostas. Apostas. Então tá. Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Eric, show me the money. Mas o money consciente, porque depois o money inconsciente é o Luquiba que vai falar. Isso aí. Então, apostinhas de R$3. Crianças, não se passem, não vão à falência lá, como o cara que foi da NHL lá, que foi a falência de $50 milhões, né? Sei lá o que. Eu sei que eram outras coisas, mas o cara joga em Vegas, então tem que fazer a piada. Bills e Bengals. O Bills é favorito nesse jogo, mas eu não vou nessa aposta. O que eu vou? Eu vou na aposta do over 48,5. Eu acho que vai ser um jogo de ataques. Eu acho que um jogo de 27-24, 31-27 é bem possível, então eu gosto dessa aposta do over 48,5. Giants e Eagles. Eu acho que o Eagles ganha. Porque, assim, uma coisa que a gente não falou quando a gente falou do Daniel Jones e do Barkley é a defesa do jogo aéreo do Vikings é a coisa mais patética da face da terra. Então, mas eu ainda acho que Eagles ganha do Giants, só que eu não gosto do spread de 7,5. Eu acho que vai ser um jogo de divisão. O Dabo vai arranjar um jeito de criar um esquema legal. Então, acho que o Eagles ganha um jogo apertado. Eu não gosto de spread de mais um touchdown. Então, eu estaria indo contra o spread aqui a favor do Giants. E uma apostinha que normalmente a gente não faz, mas 49ers e Cowboys, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas a minha aposta é uma interceptação, pelo menos, do deck. Oh, legal isso aí, hein? Isso é bem bacana, interessante. Esqueci como chama. Faz tanto tempo que a gente não fala sobre isso. Um player prop. Um player prop. Exatamente. Como chama o lance da aposta que soma os placares? Over, under. Aí então 48, boa pergunta, Fernando, porque 48,5 é o quê? A soma dos dois placares, você pode apostar acima de 48,5 ou abaixo de 48,5. Se der 48,5, o mundo acaba, porque não pode dar 48,5. Não tem como, né? Não tem como. Eu gosto desse. Eu acho que Bills é para mais de 30 pontos e se bobear também para mais de 30 pontos do próprio Bengals aí, com o Joey Burrow. 1,5 poderia ser aquele field goal que o Luquiba compartilhou lá, né? Que o cara chutou, bateu na cabeça do juiz. Na cabeça do... Se vale 1,5, não vale 3. Muito bom, muito bom. Então, aquela história de Eagles, cavalo paraguaio, vai cair nos playoffs, ninguém mais acredita, né? Todo mundo tá achando que Eagles é pra frente mesmo, né? Vamos dar uma chance para eles se provarem, né? Bizarro. Eu acho que o Giants não é o adversário para você se provar se é cavalo paraguaio ou não. Porque, teoricamente, ambos se conhecem, jogo de divisão, e o Eagles tem uma grande vantagem. Por isso que eu até entendo o spread de um touchdown aí. Cara, a maior zebra que pode acontecer aí é o Jaguars em cima do Chiefs. Então, minha aposta, óbvio que vai ser neles. Depois da pipocada que o Chargers deu, que a gente sabia que o Chargers é o time mais pipoqueiro que existe, eu não duvido nada. Tudo bem que você tem Mahomes ali, você tem um time mais estruturado, você tem 50 mil coisas que pode falar boa a respeito do Chiefs, mas eu vejo o Jaguars ganhando playoffs, cara. Você pode estar num dia errado, num dia ruim, e acabou a temporada. Então, eu acredito que o Jaguars ganha aí do Kansas. Boa. Qual que é? Eu perdi o valor. 9,5 eu espero. Não, o retorno. Do Moneyline, eu não sei, do Jaguars sobre o... Deve estar acima de 5 e pouco, deve estar assim, é isso. Nossa, delicioso isso aí para dar uma apostinha. R$3 vale a pena. Por isso que eu falo, 5 que você coloca, 10 que você coloca, já paga aí um engradado de cerveja, então... Tá pagando 4,75. Paga até um engradadinho de Samuel Adams, isso aí, no Suns lá, Luque. Ali tá caro. Eu acho que é se contentar com a Blue Moon. Que é feita aqui agora, feita nacionalmente, é isso aí. Beleza, fechou então? Tem mais alguma aposta? Fernandão, tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô bem com essas apostas aí e torço para que quem apostar nos Jaguars perca.
Por quê? Vamos deixar o Trevor Lawrence passar lá com seus cabelos maravilhosos, platinados. Pô, eu tenho um certo preconceito, e eu assumo esse preconceito com um cara que é içado a condições espetaculares sem ter feito nada, sabe? Eu acho que o Trevor Lawrence é muito isso. Um cara que não fez absolutamente nada e é tido como uma figura gigantesca, assim, uma promessa, um grande quarterback. E o que a gente viu naquele jogo contra os Chargers foi um cara bem para baixo. Eu sei que esse não é o bloco de comentar sobre isso, mas eu acho que os Jaguars venceram muito mais pelo que o Robertinho lá, o Herbertinho, não fez, do que propriamente do que o Trevor Lawrence fez depois no jogo. Aliás, Herbert, o cara menos criticado na face da terra, né? Incrível como tem passação de pano pro Herbert. Ele é de Oregon, né? Quem é que fica criticando o Oregon? Tá? Ninguém sabe que Oregon existe. Beleza. Posso ir para a dica, então? Então tá. Eu falei que não tinha dica, eu vou deixar pro Lucas. Cara, eu reassisti, né, um filme que sempre fazem meus olhos suar essa semana aí, que é o nome em português eu acho que chama No Limite, né? Eu sei que o nome do filme é The Express, a história do Ernie Davis, né, que conta... Ele foi o primeiro negro a vencer o Heisman, apesar de não ter tido uma carreira na NFL por conta da doença, né? Mas vale muito a pena assistir. Eu acho que está na locadora vermelha, se eu não me engano. Eu lembro de ter visto na Apple TV Plus como aluguel, mas enfim, tem lá. Eu acho que eu assisti na locadora vermelha, então eu imagino que seja de lá. Boa. É isso. Eu acho que não tem muito, mas é um bom filme mesmo. É bem bacana. Tô tentando lembrar se eu assisti alguma coisa também para falar, mas não, eu só assisti coisa de meio de finanças, ultimamente, só para zoar. E para quem gosta, né, tem o Chadwick Boseman, ele fez o papel do Fly Little, né, que é o que substitui o Ernie Davis em Syracuse, que é uma geração que Syracuse teve, né, porque teve o Jim Brown, aí teve o Ernie Davis e teve o Fly Little, né, 3 baita running backs, fullbacks, então vale a pena aí também que tem essa ponta dele aí no filme. Mas engraçado que foi só essa geração de Syracuse mesmo, né? Triste pra Syracuse aí. McNabb? McNabb de lá. Tá bom, beleza. Mas aí também tem o que a gente até falou aí que tá aí nessa classe aí do Hall of Fame, esqueci, acho que o Willis, se não me engano, é de lá também. Patrick Willis? Isso. Não lembro agora, mas pode ser que sim. Mas é muito pouca gente de Syracuse, mas é isso. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço, e a gente se vê na semana que vem. Espero que no horário normal das coisas. E é isso. Beijo grande, Luquiba, beijo grande, Fernandão, beijo grande, Eric. Se tiverem algo para falar, digam. Se não, estamos encerrando a gravação do episódio 125. Top. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Beijo grande, gente. Falou. Até semana que vem.